Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Vamos continuar falando de segurança pública porque a DIC foi considerada a unidade mais produtiva do estado. O que é a DIC? Divisão de Investigação Criminal. Estão falando da DIC de Joinville, porque neste ano a unidade aqui cumpriu 325 mandados de prisão e 314 de busca e apreensão. Só no número de prisão, isso significa dizer que são 93% a mais do que o mesmo período do ano passado. E para falar um pouco sobre todo esse trabalho que está sendo realizado aqui em Joinville, na nossa região, estamos recebendo ao vivo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã da Jovem Pan, o delegado da DIC em Joinville, que é o Murilo Batalha. Delegado, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Delegado, até para as pessoas entenderem um pouquinho, quais são as características dessas operações realizadas pela DIC, elas estão relacionadas a que tipo de crime? A DIC ela atua aqui na cidade de Joinville e nas cidades próximas, né? Então, Araquari, São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, Garuva, Itapuá, nas infrações penais, ou seja, nos crimes mais complexos. Então, nos crimes de maior gravidade é onde a DIC vai atuar. Então, sempre no combate às organizações criminosas, sequestro, roubo e furto de carga, é a DIC que vai fazer aquele atendimento imediato e prosseguir com as investigações. Roubo de cargas, a gente acabou noticiando algumas vezes ao longo do ano aqui. Foi um tipo de crime que mais deu trabalho para a polícia, delegado? Em Santa Catarina nós não temos um índice alto do roubo de cargas propriamente dito, que é aquele, vamos dizer assim, com violência, ou seja, mão armada, o caminhoneiro que está dirigindo ali o seu caminhão nas rodovias estaduais, ou aqui as rodovias de Santa Catarina, e é abordado por criminosos. A gente não tem esse tipo de crime. O que a gente tem aqui em Santa Catarina é o furto da carga. Ou seja, o caminhoneiro que foi descansar em um posto e eventualmente quando retornou a sua carga já não estava mais. Ou até mesmo o desvio dessa carga, que às vezes acontece com a própria participação do motorista. Então a gente tem um índice elevado desse tipo de infração aqui em Santa Catarina e infelizmente a nossa região é onde concentra o maior número. Então a gente pega ali as cidades de São Francisco do Sul, Itapuá e Araquari, é onde no estado de Santa Catarina nós enfrentamos esse maior problema. Mas por que essas regiões acabam liderando? Em razão do porto, de várias transportadoras e também do acesso fácil às rodovias, ali a saída do estado é muito simples também, então a proximidade com o Paraná. Então os criminosos acabam, principalmente em Araquari, praticando esses crimes com mais frequência. Delegado, hoje a estrutura da DIC, ela conta com 4 delegados e 20 policiais, né? É um número que o senhor considera que pode ser ampliado, inclusive visto, né, esse resultado expressivo dessas ações, ou a estrutura não deve, enfim, sofrer alteração para 2024? A gente tem uma expectativa de que esse número seja ampliado. Nós perdemos alguns policiais civis esse ano, que acabaram por motivos pessoais optando por outras regiões do estado de Santa Catarina, mas nós estamos conversando diariamente com o nosso delegado-geral, Dr. Ulisses, com o nosso regional, Dr. Ross, e a nossa intenção é criar novas divisões na delegacia aqui na DIC de Joinville, principalmente para atender crimes de estelionato e golpes virtuais, que tem acontecido com maior frequência também aqui em Santa Catarina e principalmente em Joinville, que é a maior cidade do estado. Delegado, quando a gente fala que a DIC de Joinville é a unidade que mais prendeu em Santa Catarina, nós temos um número aqui, 325 mandados de prisão. É muita gente presa, né? Metade disso continua presa? Eu creio que até mais que a metade. Nós temos um excelente relacionamento aqui com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, e eu costumo dizer para todo mundo, se Joinville ainda é uma cidade segura, ela se deve graças às forças de segurança que atuam aqui na cidade, mas também a essa parceria, principalmente com o Ministério Público, que atua de forma muito incisiva no combate também ao crime aqui na nossa região. Delegado, nessa gestão, né, das operações, a gente tem acompanhado algumas bem significativas, né, como por exemplo, aquela com grande contingente de policiais de outras cidades, como aquela desencadeada, por exemplo, em novembro, né, até nós chegamos a noticiar aqui, contra uma organização que atuava no tráfico de drogas e de armas, né, uma operação muito grande. O trabalho da DIC também está descentralizando com outras delegacias, por exemplo? Sim, ninguém faz nada sozinho. Então, toda vez que a gente faz um trabalho e a gente percebe que vai ser necessário o apoio de outras unidades policiais, a gente acaba informando a Delegacia Geral em Florianópolis, o Dr. Ulisses, e ele de imediato já deixa todas as unidades do estado para nos prestar esse apoio incondicional, e dessa vez, nessa operação em novembro, foi assim que aconteceu. Nós precisamos de um número de 250 policiais, né? Precisávamos para cumprir as ordens judiciais. Foram 111 mandados expedidos pela primeira vara criminal de Joinville. Então foi um trabalho imenso, né? Nós tivemos buscas e apreensões em prisões também no estado de São Paulo.
Tivemos operações que foram no estado do Paraná. Então, um trabalho muito grande que aí a gente precisou efetivamente do apoio de outras delegacias. O senhor comentou sobre a questão de furto de cargas aqui na nossa região, né? Cidade de Araquari, São Francisco do Sul e tudo mais. Uma pergunta que vai um pouco mais para a questão da curiosidade. Nós temos muitos receptadores desse tipo de produto aqui na nossa região, delegado? Nós temos também, infelizmente, e a gente tem a delegacia, a DIC faz um excelente trabalho nessa área, né, no combate e na repressão ao furto e roubo de cargas, mas também nós temos uma delegacia da DEIC, que é comandada pelo Dr. Osney, que também faz um excelente trabalho, quase que semanalmente a gente está trocando informação, porque os criminosos, as investigações acabam se interligando, e nós temos muitos receptadores, tanto aqui, mas também grande parte das cargas que são furtadas ou roubadas em Santa Catarina são levadas, infelizmente, para o Paraná, o que acaba dificultando a nossa investigação. E no caso da receptação especificamente, a gente sabe que tem aquela questão de que o indivíduo, para ficar preso, ele precisa ter uma situação ali de um crime que 4 anos a mais de prisão, né? Em algumas situações. Geralmente, quem é receptador fica preso, delegado? Vai para o presídio necessariamente ou não? Nós temos que verificar alguns requisitos. Então, quando a gente prende um receptador em flagrante e ele é encaminhado para a delegacia, normalmente quem comete a receptação de uma carga, ele está na receptação qualificada, que a gente chama. Então, a pena já é um pouco mais alta. E daí, na delegacia não tem fiança, ou seja, ele vai ficar preso. E aí depois, no fórum ali, na audiência de custódia, é que o Poder Judiciário vai decidir. Esse indivíduo deve permanecer preso ou não. Normalmente é analisado se ele é reincidente, se foi a primeira vez que ele cometeu aquela receptação. Mas como o crime de receptação por si só, ou seja, ele adquiriu uma carga roubada, não tem violência ou grave ameaça, na grande maioria das vezes ele acaba respondendo em liberdade, que é a regra da nossa legislação, infelizmente. Mas se analisa-se, por exemplo, ele é reincidente, poxa, semana passada ele já foi preso cometendo o mesmo crime, aí provavelmente ele vai ficar preso. Delegado, criminosos de outros estados têm se sentido atraídos para Santa Catarina para tentar praticar esses crimes aqui, ou esse número continua inalterado? Tem, principalmente também na nossa região, em Joinville. A maioria dos crimes graves, quando a gente começa a nossa investigação, a gente verifica, poxa, são criminosos normalmente ou do estado do Paraná, às vezes do Rio Grande do Sul, ou até mesmo de São Paulo, que vêm se aventurar aqui no estado e acabam cometendo essas infrações. A gente comentava aqui, antes do jornal, inclusive, sobre uma preocupação de crimes digitais, né? E aí tem golpe e tudo mais. A gente sabe que a internet é a janela do mundo, vem para facilitar muita coisa, mas o criminoso também acaba utilizando. Acontece a situação também da questão digital em crimes envolvendo furto, roubo, que são as ações específicas da DIC, delegado? Sim, para você ter uma ideia, nós, como eu falei, a gente tem atribuição de furto e roubo de carga. Está acontecendo muito agora o próprio furto da carga por meios eletrônicos. Então, ontem, uma proprietária de uma transportadora entrou em contato comigo que ela foi vítima de um golpe ali, contrataram o serviço deles por meio eletrônico, através de um aplicativo que eles possuem para conseguir frete de cargas, e ela descarregou a carga num local, daqui a pouco descobriu que, na verdade, tinha caído num golpe. Então a tecnologia ela veio para nos auxiliar em muitas coisas, mas os criminosos estão fazendo uso aí cada vez mais para a prática de crimes também. Delegado, a operação Onda de Choque foi a maior esse ano? Foi a maior, eu acredito que dos últimos anos de toda a Polícia Civil de Santa Catarina, né? 111 ordens judiciais e não só isso, né? Não só o número de ordens judiciais. Costumo brincar com os policiais, é muito difícil, a gente faz uma investigação complexa, mas o mais difícil às vezes é você conseguir cumprir essas ordens judiciais com êxito. Ou seja, eu sei que o fulano cometeu o crime, mas eu preciso encontrá-lo, prendê-lo, para que ele responda por essa infração penal. E naquela oportunidade, né, no finalzinho de novembro ali, eram 111 ordens, ou seja, entre prisões e buscas, prisões eram 44, e numa manhã de terça-feira nós conseguimos, apenas às 6 da manhã, 42 pessoas presas, de imediato. Então, ou seja, o êxito na operação foi excelente, a operação foi um sucesso. Numa manhã de 44 ordens de prisão, você conseguir 42 pessoas presas, é um resultado muito satisfatório. E os outros 2 indivíduos que estavam foragidos, um foi preso uma semana depois e um ainda está foragido. Falando em sucesso, o trabalho da DIC de Joinville foi um sucesso ao longo de todo o ano, por isso que foi destaque em todo o estado de Santa Catarina. Então, delegado Murilo Batalha, que é o responsável pela DIC. Doutor, obrigado, parabéns pelo trabalho. Tanto é que a bandidagem por aí chama o senhor de... Lá vem o doutor Metralha, né? Porque o senhor não dá trégua mesmo com toda a equipe, e que esses bons números se repitam no ano que vem.
Eu que agradeço. Eu queria deixar a população de Joinville, a sociedade, bem à vontade para que procure a DIC de Joinville sempre que precisar. A DIC está de portas abertas, a gente tem policiais com muita vontade para trabalhar e a gente quer prestar o melhor serviço possível para a sociedade, a gente quer atender a população e quer resolver os problemas referentes à criminalidade.